Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso canal de formação dos profissionais da educação. Como vocês sabem, toda sexta-feira a gente tem um programa aqui que é resultado de uma parceria muito feliz para a Secretaria de Educação, que é a parceria Saúde, Justiça e Educação, onde a gente procura trazer temas fundamentais para que a gente possa pensar como é que a gente pode acolher melhor na escola os nossos alunos e a nós mesmos, né? E como é que a gente faz esse trabalho de interação, sabendo que dentro da escola existe um reflexo da sociedade e das questões que estão lá e que nos desafiam, né? Mas que também nos enchem de esperança para que a gente possa transformar essa realidade, fazê-la cada vez melhor, cada vez mais respeitosa, né, com reconhecimento da diversidade toda que se tem nesse mundo e que a gente consiga fazer um trabalho de educação que leve essas coisas em consideração, essas necessidades, essas demandas sociais. E eu acho que a gente tem um papel fundamental, né, nós profissionais da educação, que é de acolhermos essas possibilidades de transformação para melhor, né? E essa parceria toda sexta-feira, ela tem esse objetivo de trazer pessoas que pensam sobre essas questões, seja na área da justiça, da saúde, também na educação, né? E sempre fazendo esse link de como é que a gente olha para essas questões com o repertório, a vivência, a experiência desses nossos parceiros, né, tão valiosos aqui para nós, e como é que a gente pode adaptar tudo isso às nossas intervenções dentro do contexto educacional. Então, é um pouco com esse objetivo e nessa perspectiva que a gente tem toda sexta-feira essa nossa programação, e a gente espera que você que esteja aí assistindo a essa transmissão, convide os seus colegas de escola, os profissionais da sua escola, né, porque são sempre temas que interessam a todos, não só ao quadro do magistério. Então, a gente conta com você que está aí para dar uma ligadinha lá e convidar quem você sabe que gostaria e precisaria conhecer mais sobre os assuntos que a gente aborda aqui. E hoje a gente agradece imensamente a presença da doutora Nálida Coelho Monte. Ela é defensora pública do Estado, né, coordenadora do Núcleo de Promoção de Defesa dos Direitos das Mulheres, e ela traz um tema interessante para a gente, que é a perspectiva dos direitos humanos e o enfrentamento à violência de gênero. Né, nós temos visto, não precisamos ir muito longe, há vários tipos de violência que estão aí e que isso tudo reverbera dentro da escola, seja o contexto presencial, ou seja esse nosso contexto das aulas remotas, né? Esse social, ele permeia essas relações, e não só o jeito como as relações se estabelecem. Então, doutora Nálida, muito obrigada pela sua presença, passo a palavra, fique à vontade para falar mais do seu trabalho, para começar o seu tema com bastante tranquilidade, e que a gente está aqui na escuta, e depois a gente vai estar encaminhando questões aí, para poder aproveitar mais essa sua experiência, tá ok? Muito obrigada. Ótimo. Obrigada. Bom, meu nome é Nálida, como Silene já me apresentou tão gentilmente. Eu sou defensora pública aqui do Estado de São Paulo. Queria primeiro agradecer o convite da Silene, agradecer também o pessoal que ajudou aí na montagem da live, Maria e o pessoal da Libras. Queria agradecer também todo mundo que está acompanhando, né, esses debates que, como Silene já ressaltou, eles de fato são importantes, porque eu consegui acompanhar a aula que vocês tiveram na sexta passada sobre, né, orientação sexual, identidade de gênero e gênero, também alguns aspectos iniciais, a importância, né, da gente construir de fato, a partir da escola, uma sociedade mais democrática, né, mais tolerante também, e fazer da escola esse espaço que não seja um espaço autoritário, um reforço de estigmas, um espaço de reforço de estereótipos. Então, acho que a minha fala hoje ela vai ser um pouco nessa perspectiva, e é isso. Acho que eu vou começar dizendo um pouquinho, né,
sobre como é o meu trabalho, o que eu faço, para que vocês possam me conhecer, para que essa fala também possa fazer sentido. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre direitos humanos, a interação disso com direitos das mulheres e a relação existente entre discriminação e violência e algumas legislações importantes para a defesa dos direitos das mulheres no Brasil. Então, eu começo falando que eu sou defensora pública e a Defensoria ela é uma instituição que tem previsão na Constituição Federal e que a função essencial é a promoção de direitos humanos, mas que a Defensoria também tem uma função importante, que é a defesa dos necessitados em todos os graus de jurisdição e dos necessitados na forma da lei. Inicialmente, então, a Defensoria ela foi essa instituição pensada para defender pessoas que eram vulneráveis do ponto de vista econômico ou do ponto de vista social, quer dizer, aquelas pessoas que não podiam pagar advogado ou advogada sem prejuízo do próprio sustento. Posteriormente, esse conceito de necessitado ele foi também sofrendo uma evolução, né? E obviamente que toda evolução no direito, nos direitos como um todo, toda conquista de direito está ligada a lutas, né, de movimentos sociais, reivindicações sociais. Então, esse conceito de necessitado ele sofreu uma ampliação, né, para abranger também não só os vulneráveis econômicos, mas as pessoas que por fatores outros, né, fatores sociais, fatores políticos, enfim, identidade de gênero, orientação sexual, procedência geográfica, raça ou etnia, tivessem alguma dificuldade específica, né, de ter acesso à justiça, ou ao sistema de justiça formal ou informal, ainda que essa dificuldade fosse momentânea. Então, é nesse contexto que a Defensoria Pública pode e atende mulheres que estão em situação de violência, ou mulheres que são vítimas de violência, independente dessas mulheres se enquadrarem ou não para situações emergenciais num critério de vulnerabilidade econômica ou num critério de vulnerabilidade social, certo? Então, é basicamente isso que eu faço. E dito isso, e para não fugir sobre um pouco do que vocês esperam de mim, né, sobre a minha fala no dia de hoje, eu vou fazer breves considerações sobre o que se entende por direitos humanos, né, e muito na ideia de conceituar direitos humanos, na verdade, como um processo, ou como resultado de um processo de internacionalização de direitos mínimos e de direitos que são considerados fundamentais, de direitos que são considerados inerentes a qualquer pessoa, né? Ou seja, essa ideia de direitos humanos, né, nessa perspectiva, está muito ligada ao reconhecimento de direitos mínimos que todas as pessoas detêm e que, para que todas as pessoas detenham esses direitos, basta que ela tenha essa condição de ser humano. E aí, eu queria ressaltar também que esses conceitos, né, essa ideia de direitos humanos ou de direitos mínimos, na forma como a gente conhece hoje, né, na forma contemporânea, que é ligada a essa universalização, ou seja, todos têm acesso, desde que tenham a condição de seres humanos, e a ideia de indivisibilidade, quer dizer, esses direitos eles são amplos, né, são direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Essa ideia contemporânea de direitos humanos, ela surge num contexto histórico específico, que é o contexto de pós-Segunda Guerra, né? em que o mundo testemunhou violações de direitos humanos e atrocidades significativas. Então, essa ideia de direitos humanos, a partir de então, surgidos nesse contexto de pós-Segunda Guerra, surge justamente para assegurar que, independentemente dos estados nacionais, ou da soberania dos estados, a comunidade internacional asseguraria a todos os sujeitos, independente dos estados em que eles residam, direitos mínimos, né, esses direitos humanos mínimos. Nesse primeiro momento, então, surgem instrumentos internacionais importantes, como a Declaração de Direitos Humanos de 1948, e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né, para resguardar aí alguns direitos que são considerados mínimos. Nesse primeiro momento, então, e nesse contexto, né, de pós-Segunda Guerra, a ideia era que se garantisse a igualdade formal, ou seja, a igualdade de todos perante a lei e a não discriminação, né? E aí parte desse pressuposto de que a igualdade que todos são iguais, então parte desse pressuposto da igualdade em abstrato,
né? Também a partir de reivindicações, né, de movimentos sociais, mais especificamente do que a gente está falando aqui, de movimentos de mulheres, né, do movimento feminista, em seus vários momentos históricos, passou-se a enxergar da seguinte forma: olha, o fato é que, ainda que a gente diga que todas as pessoas são iguais perante a lei, na realidade, né, no plano fático, o que a gente percebe é que as pessoas não são iguais, né? Elas são desiguais por uma infinidade de fatores. Elas são desiguais, seja porque elas não têm acesso a bens disponíveis e a recursos econômicos disponíveis da mesma forma, seja porque essas pessoas elas não têm a sua identidade ou seu status reconhecido, né? Principalmente quando se enquadram aí fora do que a gente, do padrão que é considerado, muito entre aspas, né, normal, né, que seria o homem branco, cis, heteronormativo. Então, essas pessoas que não têm a sua identidade reconhecida, né, que não têm a sua igualdade no plano fático, né, essas pessoas, elas necessitam de proteções especiais. Então, essas pessoas que não se enquadram nessas condições de sujeitos universais, elas precisam ter a sua condição de sujeito de direitos reconhecida dentro dessa realidade delas, dentro da sua concretude, né? E a partir daí começam a surgir instrumentos de proteção que são específicos, né? Porque se a gente dá respostas universais para pessoas que são desiguais no plano fático, no plano concreto, a gente reforça e a gente aprofunda as desigualdades existentes nesse plano fático. Então, por isso que a partir daí começam a surgir respostas e no âmbito regional, né, no âmbito da OEA, surge aqui a Convenção Belém do Pará, que também são documentos internacionais relevantes, dos quais o Brasil é signatário, portanto, o Brasil se obriga à obediência, né, desses documentos, e eles surgem, né, na expectativa de reconhecer os direitos das mulheres como sujeitos específicos, como direitos humanos. Esses documentos, eles têm uma importância fundamental, primeiro porque eles afirmam, né, que os direitos das mulheres são direitos humanos, e segundo porque eles afirmam direitos específicos das mulheres, né? Então, eles afirmam que as mulheres têm direito a uma vida sem violência, e que o Estado tem esse dever de garantir essa vida esse direito a uma vida não violenta para as mulheres, afirma que as mulheres têm direitos, né? Têm direitos relacionados à sua nacionalidade, independente do casamento, né? Que em muitos países ainda, quando a mulher se casava, ela adquiria, por exemplo, a nacionalidade do marido, que as mulheres têm direitos iguais aos homens no que se refere à constituição de famílias, né? A definição ao poder familiar, igualdade em relação ao poder familiar, igualdade em relação ao exercício da guarda, igualdade em relação à gestão dos bens da família, administração de bens, igualdade em relação ao trabalho, né? E aí, nesse aspecto, direito à promoção, direito a remunerações justas iguais às dos homens, direito à previdência, direitos sexuais e reprodutivos, né? E aí a livre utilização de métodos contraceptivos, definição do número de filhos, do momento em que quer ter do momento em que tem os filhos. Essas convenções ainda reconhecem que as mulheres têm direitos políticos, né? E aí é o direito de participação da vida política no país, seja como candidatas, sejam votando. E aí eu ressaltaria a importância dessa representatividade das mulheres nos espaços de poder, nos espaços políticos, principalmente porque essa representatividade, além de normalizar ou de naturalizar a figura das mulheres, né, nesses espaços de poder, nesse espaço de gestão, ainda faz com que as mulheres tenham a possibilidade de definir as agendas públicas, tenham a capacidade de agência maior, né, definir agendas públicas importantes. Além do reconhecimento desses direitos materiais, essas convenções internacionais, né, que é a Convenção CEDAW, para a eliminação de todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres, e a Convenção Belém do Pará, essas convenções, esses documentos, eles ainda definem o que é discriminação,
e o que é violência contra a mulher. Né? Então, a Convenção CIDOL, ela define que a discriminação contra a mulher é todo obstáculo, toda lesão que as mulheres têm ao gozo de seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais, desde que essa impossibilidade ou essa restrição de exercício de direitos ele seja baseado no gênero. E a Convenção Belém do Pará, assim como a Recomendação Geral 35 do CIDOL, definem o que é violência de gênero. Né? Então, a violência de gênero ela passa a ser definida como qualquer ato ou omissão que cause às mulheres, em razão do seu gênero, lesão, qualquer tipo de sofrimento físico ou psicológico e morte, né? E que essas violências elas podem se dar de diversas formas, né? Elas podem ser físicas, psicológicas, podem ser sexuais e podem ser praticadas em diversos espaços, né? No espaço doméstico, no âmbito privado, no âmbito das relações familiares, em espaços públicos, ou ela pode ser praticada pelo Estado por meio de seus agentes ou por meio da tolerância, né, do próprio Estado. Então, essas convenções, elas ainda são importantes porque elas estabelecem uma relação de circularidade entre discriminação e violência. E quando a gente percebe essa relação, a gente consegue entender que a única maneira eficaz de enfrentar a violência contra as mulheres é enfrentar a desigualdade ou a discriminação de gênero, né? Então, quando a gente parte do pressuposto de que vivemos, né, numa sociedade patriarcal, numa sociedade que privilegia o masculino, né, numa sociedade que divide de forma estereotipada, de forma tradicional, os papéis de gênero, né, que determina ou que espera comportamentos específicos de mulheres e comportamentos específicos de homens, e que essa tendência de definição de comportamentos, elas têm como consequência a limitação de subjetividades, né? Ela aprisiona homens e mulheres e tem como consequência também o estabelecimento de relações de poder entre homens e mulheres assimétricas ou relações desiguais. Esses estereótipos, esses papéis tradicionais, essas relações assimétricas, elas são reforçadas por um conjunto de leis ou conjunto de normas sociais, né? Elas são reforçadas pela cultura, são reforçadas pela religião, elas são reforçadas pela repetição, né, de comportamentos, e elas são reforçadas em muitos aspectos por legislações discriminatórias, e elas são reforçadas também pela violência como recurso último de manutenção de mulheres em papéis ou estereótipos tradicionais de gênero. Então, a violência seria um desses mecanismos, né, de manutenção das mulheres nesses papéis ou nesses estereótipos tradicionais. E é por isso que quando se combate, é por isso que quando se enfrenta a discriminação, a desigualdade de gêneros, né, quando a gente se estabelece relações mais iguais entre homens e mulheres, a gente também combate a violência contra as mulheres, né? Entendendo que a violência, em todas as suas formas, né, seja ela física, psicológica, moral, sexual, e, em última instância, o feminicídio, são formas de manutenção das mulheres em papéis ou estereótipos tradicionais de gênero. E aí, esses instrumentos internacionais, né, essas convenções, acabam tendo um caráter fundamental dentro da política interna, né, influenciam, por exemplo, o Brasil em que aspecto? Primeiro, porque elas têm caráter cogente, ou seja, elas são obrigatórias, né? Uma vez que o Brasil é signatário dessas convenções internacionais, ele se obriga minimamente a garantir esses direitos que foram estabelecidos nessas convenções internacionais. Segundo, além de elas terem um caráter cogente, né, um caráter obrigatório, essas convenções internacionais, elas acabam funcionando também, ou esses compromissos firmados no plano internacional, eles acabam funcionando também como espécies de mecanismos de pressão para que governos, como por exemplo o governo brasileiro,
adote medidas de proteção a grupos específicos, como as mulheres, que a gente está falando aqui, que por determinados motivos ou por determinadas razões, por exemplo, por razões econômicas, ou por serem essas pessoas vulnerabilizadas, invisíveis, acabam funcionando como um mecanismo de pressão para que essas agendas políticas desses grupos considerados vulneráveis ou invisibilizados, elas sejam adotadas nacionalmente. Foi, na verdade, assim que ocorreu com a Lei Maria da Penha, né? Eu não sei se vocês, acho que vale a pena falar muito rapidamente de como que foi a história de surgimento da Lei Maria da Penha, né? Então, a Lei Maria da Penha é fruto, na verdade, né, de uma recomendação internacional feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, né, na qual a comissão, a partir da análise do caso da Maria da Penha Fernandes, reconheceu que o Brasil ele era omisso em relação ao enfrentamento da violência de gênero e principalmente da violência doméstica contra as mulheres. Então, o caso da Maria da Penha foi o seguinte: ela sofreu 2 tentativas de feminicídio nos anos de 83 e 85, ela sofreu essas tentativas de feminicídio provocadas pelo seu marido, né, Marco Antônio Viveiros. Na primeira tentativa, ele simulou um assalto, e na segunda tentativa, depois que ela voltou para casa, ele tentou matá-la eletrocutada, né? Antes de matá-la, ele ainda a convenceu a fazer um seguro de vida no nome dele, a passar todos os bens para o nome dele, né, a vender o carro que ela tinha, enfim, se desfazer de todos os bens, passar todos os bens para o nome dele e depois tentou matá-la novamente. Como resultado, né, dessas tentativas de feminicídio, ela levou o caso dela à justiça brasileira e quase 20 anos depois, ela não obteve da justiça brasileira uma resposta para essas tentativas de feminicídio, né? E aí, algumas instituições, algumas entidades que fazem parte da defesa dos direitos das mulheres, CEGIL, CLADEM, levaram esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e dizendo, olha, o Brasil, ele foi omisso, aqui o Estado brasileiro, ele foi omisso na defesa dos direitos das mulheres, no caso da Maria da Penha Fernandes, falhou, né, de forma significativa na sua função de prevenção geral, prevenção especial, no seu dever de devida diligência, né, nesse dever de devida diligência estão aí o dever de prevenção, o dever de proteção, o dever de investigação e o dever de punição, e o dever de reparação integral às pessoas que sofreram violação de direitos humanos. Então, o Brasil falhou, né, nesse dever de devida diligência e falhou também nessa sua obrigação assumida internacionalmente de fazer com que as mulheres tenham direito a uma vida sem violência. E como consequência disso, né, o Brasil ele foi condenado nesse plano internacional e ele recebeu da Comissão Interamericana algumas recomendações, né? Nesse sentido, acho que é importante destacar que a comissão ela fez questão também de dizer que o Estado brasileiro foi omisso não só no caso da Maria da Penha Fernandes, ou seja, não foi uma falta de resposta a uma violência que ocorreu no nível interpessoal, mas que o Estado brasileiro falhava continuamente no enfrentamento à violência contra as mulheres no nível estrutural, né? E aí o Brasil ele foi condenado, além de pagar uma indenização à Maria da Penha, uma indenização que envolvia, né, não só uma reparação monetária, mas também arcar com tratamento físico, tratamentos de saúde, né, pelos agravos físicos, ela ficou paraplégica, e psicológicos que ela sofreu em razão da violência da tentativa de feminicídio, mas mais ainda determinou que o Brasil reformasse a sua legislação para que tivesse procedimentos jurídicos mais simplificados, para que os seus agentes, principalmente de delegacias, do sistema de segurança pública, do sistema de justiça, do judiciário, fossem capacitados para o atendimento
da violência contra as mulheres, porque a gente sabe que não basta que exista a lei, mas é necessário que tenha uma estrutura, né, um conjunto de serviços, de políticas públicas que façam com que essa lei ela possa ser efetiva, ela possa ser eficaz, e que aquelas pessoas que apliquem as leis, estando elas socializadas, né, em uma sociedade patriarcal, uma sociedade racista, uma sociedade classista, necessariamente, às vezes, no seu dia a dia, no desempenho de suas funções, repetem esses padrões hegemônicos, né, dessa sociedade. Essas pessoas elas têm que estar capacitadas para lidarem com esses problemas sem revitimizar essas mulheres em situação de violência. E, por fim, determinou que o país fizesse reformas legislativas, né, que fosse capaz também de garantir a proteção dos direitos das mulheres, e essa reforma legislativa foi justamente a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio. E, por fim, e aí no que toca a uma coisa que está muito envolvida com a prevenção da violência e a função específica da educação das escolas, essa condenação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, essa recomendação, também determinou que o Brasil, em todos os níveis escolares, tivessem matérias relacionadas a direitos humanos e a perspectivas de gênero, né? E que essas matérias elas deveriam constar nos currículos escolares de entidades, né, públicas e privadas, desde a primeira infância, e que deveriam envolver, né, deveriam trabalhar os estereótipos tradicionais de gênero, a formação de feminilidades, a formação de masculinidades, e deveriam também levar informações relativas à educação sexual, adequadas à idade, e pautadas em evidências científicas, né, para meninas e para meninos. Então, esses são alguns aspectos aí dessa sentença da Comissão Interamericana, dessa recomendação, melhor dizendo, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que culminou na elaboração, na promulgação e na publicação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é aí considerada uma das 3 legislações mais avançadas do mundo no que se refere ao enfrentamento à violência doméstica. Acho interessante dizer isso. Acho interessante também a gente ter sempre uma visão crítica em relação, na verdade, a tudo, não só em relação à lei, e reconhecer que, apesar da Lei Maria da Penha ser um instrumento relevante, um instrumento importante de enfrentamento à violência contra as mulheres, à violência doméstica e contra as mulheres, porque, de fato, né, alterou o paradigma de enfrentamento à violência doméstica no Brasil, né? Antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha um cenário que era um cenário de normalização da violência cometida contra as mulheres, né? Todos os delitos associados à violência doméstica normalmente eram processados e julgados em juizados especiais criminais, né? No fim, de fato, os agressores, os autores de violência, eles acabavam sendo condenados apenas, né, de pagamento de cestas básicas, por exemplo. Então, esse cenário, as delegacias também eram cenários de revitimização das mulheres, né? As mulheres eram julgadas, eram expostas, tinham seus relatos desqualificados, a violência era tratada como uma questão familiar, uma questão privada, e que o Estado não deveria se meter, né? Era o reforço daquele lema, daquele ditado, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, a Lei Maria da Penha, ela de fato alterou esse paradigma de enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. Apesar disso, apesar de reconhecer isso, acho que a gente tem que ser responsável também para dizer que a Lei Maria da Penha em si, ela não vai resolver o problema da violência contra as mulheres, porque isso demanda, né, a solução definitiva da violência, ela demanda a alteração de padrões culturais de discriminação, demanda a alteração de estereótipos tradicionais de gênero, e demanda também a melhor distribuição de recursos, né, considerando aí que as mulheres, elas, por questões de gênero, por questões de reconhecimento ou por questões de status, também ainda deixam de ter acesso, por exemplo, a empregos específicos, a funções de chefia, a funções de gestão, a cargos políticos, né, e passam ou enfrentam problemas como a feminização da pobreza, principalmente mulheres negras,
ou o exercício de trabalhos específicos, principalmente funções de cuidados que são destinados às mulheres, como, né, como a função de empregadas domésticas, né, que é um trabalho que é extremamente feminilizado e racializado. Então, acho que é importante a gente saber disso, né, que a superação da violência envolve também a alteração desses padrões culturais, né, que estão tão enraizados, né, nessa nossa sociedade patriarcal. E nesse contexto, obviamente, a escola tem uma função fundamental de prevenção à discriminação e à violência contra as mulheres. Mas acho que é interessante eu fazer aqui, já que eu estou falando de Lei Maria da Penha, fazer alguns comentários em relação ao próprio conteúdo da lei. Primeiro, porque é o principal instrumento de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres existentes no Brasil. E segundo, porque eu queria trazer alguns dados aqui, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Anuário de Segurança Pública, que são dados relativos ao ano de 2019, que eu diria, né, esse anuário constatou que no Brasil, a cada 6 horas e 23 minutos, uma mulher é morta dentro de casa, né, e que a maior parte dessas mulheres são mulheres negras. Destacou ainda que em 58,9% dos feminicídios, eles têm como local de ocorrência a residência das mulheres, né, demonstrando aí que a casa é um espaço inseguro para as mulheres e é um espaço de violação de direitos, né, as famílias, embora os membros eles sejam unidos por laços de solidariedade, também pode ser um espaço de violação de direitos. Em 89,9% desses casos de feminicídio, o autor, que ocorre dentro de casa, o autor, ele é companheiro da mulher, né? Isso é um dado grave, né? Principalmente no contexto atual, em que a gente está passando por diversas reformas que tendem a flexibilizar o uso e a posse de armas, né? Esse cenário, ele agrava esse contexto de violência doméstica em casa, porque ele, na verdade, disponibiliza um instrumento de maior potencialidade lesiva para um contexto que já é violento. Em relação à violência sexual, segundo o anuário, destaca um estupro a cada 8 minutos no Brasil. Só de estupros de vulneráveis no ano de 2019, né, que são estupros de pessoas menores de 14 anos, crianças e adolescentes, foram registrados 66.123 boletins de ocorrência, né? A faixa etária das vítimas de estupros de vulnerável indica que 57,9% são meninas que têm no máximo 13 anos de idade e que mais de 80% desses casos ocorrem no interior das residências. E aí eu queria destacar também que nesse contexto, né, em que a casa é um ambiente violento para mulheres e para meninas, a escola tem um papel fundamental, não só, né, como prevenção à violência, que eu destaquei bastante na minha fala anterior, não só nesse aspecto preventivo, mas também no aspecto de proteção a crianças e adolescentes, né, considerando esse cenário. Queria destacar também uma pesquisa que foi publicada essa semana pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dando conta do aumento da ocorrência de estupros de vulneráveis durante a pandemia da Covid-19, né, em que se verificou aí, nos 2 primeiros meses da pandemia, uma queda no número de registros de ocorrência de estupro de vulnerável, e no 3º mês, um aumento no registro de ocorrência de estupro de vulnerável, que demonstra que os estupros eles se intensificaram apesar da subnotificação, né? E que esse estudo demonstra ainda que 80% dos casos dos registros de ocorrência, dos registros que foram analisados na pesquisa, 80% dos estupros de vulneráveis no estado de São Paulo durante a pandemia ocorreram em casa. E desses, 79% é de autoria reconhecida, né? Ou seja, são pessoas que são ali do convívio da criança,
Queria destacar também, essa pesquisa destaca ainda que mais de 80% desses estupros noticiados tiveram como vítimas meninas, né? O que demonstra que o componente do gênero, né, ou seja, as assimetrias existentes entre homens e mulheres é um fator preponderante na ocorrência desses estupros. Então, considerando, então, essa realidade violenta, né, e que, principalmente, as famílias podem ser espaços de violação de direitos, é fundamental também que os profissionais de educação e as escolas, a quem as crianças podem recorrer quando vítimas desse tipo de violação de direitos humanos, tenham conhecimento do conteúdo da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é justamente essa lei que vai proteger mulheres e meninas que sofrem violações quando essas violações ocorrem no contexto de relações íntimas de afeto. Quer dizer, são pessoas que são parentes, que se consideram aparentadas, parentes ligados por laços de consanguinidade ou laços de afinidade, que residem no mesmo local ou que fazem parte da mesma família, né? Então, na verdade, o âmbito de abrangência da Lei Maria da Penha é a proteção desse tipo de relação. Então, ela não é para proteção só de mulheres em sua relação afetiva amorosa, mas também protegem, por exemplo, meninas de abusos cometidos por pais, por padrastos, por tios, por avós, então protegem mulheres e meninas de qualquer tipo de relação ou de violência cometida aí no âmbito familiar. Esse é o âmbito de extensão da Lei Maria da Penha, né? Então, não se limita à proteção das mulheres no âmbito afetivo amoroso. Acho que a Lei Maria da Penha também tem o mérito de considerar a violência contra as mulheres como uma violação de direitos humanos, e ela fala isso de forma expressa. E quando a Lei Maria da Penha passa esse recado, né, de que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos, ela está dizendo que o Estado brasileiro tem interesse em enfrentar a violência contra as mulheres, né? Enfrentar a violência contra as mulheres significa disponibilizar mecanismos de prevenção, de assistência, de proteção e de punição à violência, né? Diz ainda, a Lei Maria da Penha estabelece alguns tipos de violência, né, como a violência física, que é aquela que causa lesão ou deixa marcas, né, mais aparentes, violência psicológica, que pode ser definida como qualquer ato de controle, a autodeterminação das mulheres ou a redução de sua autoestima, né, a definição de autorização para mulheres estudarem, para mulheres exercerem atividades profissionais, controle de horário, controle da roupa, né, redução da autoestima de modo geral, violência moral, que normalmente está identificada com delitos como injúria, calúnia, difamação, a violência sexual, que tem a ver com a liberdade da mulher de escolher o momento em que quer realizar o ato sexual, seu parceiro, sua parceira, de definir o seu planejamento familiar e reprodutivo, ou seja, o número de filhos que quer ter, o espaçamento de filhos que quer ter, e a utilização de métodos contraceptivos que julgue adequado. E por fim, isso tudo se enquadra, né, em violência sexual. E, por fim, a Lei Maria da Penha ainda caracteriza a violência patrimonial, que tem a ver com o impedimento de mulheres a disporem livremente de seus bens e de seus patrimônios, do seu salário, inclusive a retenção de documentos caracteriza violência patrimonial. Além de definir os tipos de violência, a Lei Maria da Penha também define alguns mecanismos que podem ser adotados para minorar os efeitos da violência, caso elas tenham ocorrido, e mecanismos que sirvam para impedir a ocorrência da violência. E esses mecanismos são as medidas protetivas de urgência, né? Então, a lei assegura, por exemplo, que as mulheres que sofrem vítimas de violência ou que sofrem violência ou que estão na iminência de sofrer possam ter direito a acesso ao afastamento do agressor ou do lar conjugal, né? Possam ter direito à proibição de contato e aproximação em relação a esse agressor, possam ter direito à restrição de restringir a guarda em relação aos filhos, quando eles também presenciarem situações de violência ou forem vítimas de violência,
É possível que se fixe alimentos provisórios ou provisionais em relação àquela mulher, sobretudo se ela estiver numa situação de dependência econômica, para que ela possa romper o ciclo da violência, né? É possível que se estabeleça medidas como inclusão de mulheres em programas de assistência, se ela também estiver em situação de dependência econômica em relação ao agressor, né, como forma de superação da situação de violência. É possível que se afaste a mulher do seu local ou do seu emprego, do seu local de trabalho, por até 6 meses, sem prejuízo do vínculo, se o local de trabalho também não for um local seguro para as mulheres, ou se a violência também ocorrer, né, no local de trabalho. Então, a lei estabelece, por exemplo, essas medidas que podem ser aplicadas em relação ao agressor, né, e que o descumprimento dessas medidas, elas têm como consequência máxima a decretação da prisão do autor da violência em caso de descumprimento, né. Então, a Lei Maria da Penha estabelece, ainda determina aí que os atores e atrizes do sistema de justiça, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e a Delegacia, tenham papéis fundamentais, papéis relevantes no enfrentamento à violência, né? E a Lei Maria da Penha reconhece como importante forma de prevenção à violência que esse tema ele conste também nos currículos escolares e que os estereótipos, os estigmas de gênero, eles sejam debatidos nas escolas, né? Então, isso é uma previsão expressa, por exemplo, da Lei Maria da Penha como forma de definir a violência contra as mulheres, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha é esse instrumento relevante no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. Eu disponibilizei para vocês, não sei se vai ser possível disponibilizar no chat, depois Silene pode dizer, uma cartilha do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres do NUDEM da Defensoria, que a gente fez ano passado. Essa cartilha, ela é super interessante, né, porque ela traz aí o conteúdo, os principais aspectos da Lei Maria da Penha, né, além das coisas que eu falei, todos os aspectos relacionados aí à Lei Maria da Penha, e é uma cartilha que ela, na verdade, foi fruto de uma parceria do NUDEM com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, porque a gente promoveu no ano passado um concurso de desenhos nas escolas estaduais. Esse concurso ele foi tanto para a educação formal quanto para a educação especial, e a ideia desse concurso era que a gente recebesse desenhos, né, de alunos e alunas do ensino médio, na qual o tema dos desenhos era o título, né? O mote para os desenhos era Mulheres, uma Vida Sem Violência. Então, a gente chegou a receber mais de 8.400 desenhos e utilizou, e fez um concurso de desenhos, utilizou o primeiro e o segundo lugar, os primeiros e segundo lugares escolhidos para ilustrar a cartilha. Então, é uma cartilha que tem um conteúdo da Lei Maria da Penha e ela é ilustrada por alunos da Secretaria Estadual de Ensino de São Paulo, e a gente tem promovido com cerca de 25 desenhos também, exposições itinerantes sobre a percepção do que esses alunos e alunas entendem por como que seria uma vida para mulheres sem violência. Acho que o mérito também dessa iniciativa, desse concurso de desenhos, foi que a gente conseguiu disponibilizar para a rede estadual um conjunto de subsídios, né, livros, propagandas, músicas, para que os professores e professoras pudessem trabalhar o gênero nas salas de aula, né, pudessem trabalhar esses papéis, esses estereótipos de gênero em sala de aula. Então, a partir dessa discussão, desse material que foi realizado em sala de aula, os alunos e alunas fizeram esses desenhos. Então, acho que foi uma iniciativa, uma parceria bem bacana, e que a gente pensa em replicar de outras formas, e, na verdade, pensa em replicar, mas que esse projeto ele foi temporariamente, né? Atravessado aí pela pandemia da Covid-19, que acabou colocando outras urgências. Doutora Nálida? Oi?
Posso te interromper só um minutinho? Claro, fique à vontade. A cartilha já foi disponibilizada no chat, tá? As pessoas já estão com acesso. E deixa eu aproveitar que eu já interrompi, para avisar para todo mundo que o chat está aberto. A professora Rosa, nossa colega lá da EFAP, está nessa moderação e lá pronta para receber a contribuição de vocês, seja com comentários ou com questionamentos. Então, que fiquem à vontade. Tá ok, doutora? Obrigada. Ok. Imagina, eu só vou fazer mais 2 últimos comentários rápidos para a gente finalizar essa primeira parte, para eu também deixar aberto um pouquinho para que as pessoas possam interagir. O primeiro ainda em relação à violência contra as mulheres e o feminicídio, né? Queria só dizer também que a própria, assim como a Lei Maria da Penha, ela foi reflexo, né, como eu falei, ela foi reflexo dessa condenação do Brasil no plano internacional, né, do reconhecimento de que o Brasil é um país que não protege de forma adequada as suas mulheres e que, portanto, ainda que essa violência ela não seja praticada por um agente estatal, o Estado é responsável por essa omissão relevante, por tolerar a violência contra as mulheres. A lei do feminicídio, ela também, na América Latina como um todo, nos países em que se usa essa expressão feminicídio, a utilização desse termo também é decorrência, né, dessa litigância no cenário internacional, mais especificamente de um caso chamado Campo Algodoneiro versus México, né, no qual o México ele foi condenado por ser omisso em relação ao assassinato de mulheres que ocorriam na cidade de Juárez, que era uma cidade, falando muito rapidamente disso, uma cidade na qual, em razão de incentivos fiscais, muitas indústrias têxteis passaram a se instalar naquela cidade, e que essas indústrias elas passaram a contratar mão de obra feminina, muito porque a mão de obra feminina era mais barata, né? E aí isso acabou promovendo uma alteração nas dinâmicas de relações de gênero na cidade, né? De modo que as mulheres passaram a ter maior autonomia financeira, e essa alteração na configuração em estereótipos tradicionais de gênero acabou fazendo com que essa cidade ocorresse um conjunto de feminicídios que são, né, essas mortes de mulheres em razão de serem mulheres em circunstâncias semelhantes, em circunstâncias com modus operandi específicos. O caso que foi lavado especificamente foram um caso de 5 mulheres que foram encontradas nesse campo, né, no Campo Algodoneiro, e que essas mulheres elas tinham sido vítimas, né, de feminicídio e vítimas de violência sexual. Foi quando, na verdade, essa expressão ela foi utilizada pela primeira vez por um órgão, né, do Sistema Interamericano de Proteção à Defesa dos Direitos das Mulheres, que é a Corte Interamericana, utilizou nessa condenação do Estado do México esse termo feminicídio para dizer que as mulheres morrem somente por serem mulheres, né, que o feminicídio, na verdade, é um crime de ódio, ele não é um crime neutro, ele não é um crime que acontece, como muita gente costumava dizer, né, não é um crime passional, não é uma circunstância isolada e nem é vítima de uma relação interpessoal entre a mulher e a pessoa que cometeu um feminicídio. Ele tem um aspecto estrutural, ele se funda em discriminações ou em violências de gênero que são profundas, né? Mas que na América Latina a utilização dessa expressão ela tem um caráter significativo, um caráter relevante, porque ela reconhece a responsabilidade do Estado pela morte dessas mulheres, né? Porque essa morte elas seriam evitáveis se houvessem políticas ou legislações que protegessem as mulheres. Então, na América Latina, esse termo ele tem esse sentido, né? Esse sentido de dizer politicamente que as mulheres morrem em razão dessa condição, portanto, feminicídio é um crime de ódio. Essa é a mensagem política que esse termo passa, né? E de dizer também da responsabilidade estatal pela tolerância da morte de mulheres. Então, no Brasil, a gente tem uma lei específica, né? A morte de mulheres ela é considerada
o feminicídio ele tem uma pena aumentada, é considerado uma forma qualificada de homicídio, e além de ter uma pena aumentada, eu diria que mais do que isso, né? A importância desse termo é porque a batalha pelo fim da violência ou pelo fim de discriminação também é uma batalha de narrativas. Então, a gente precisa nomear esses fenômenos, né, de violência contra as mulheres, porque a nomeação desses fenômenos, elas provocam nas mulheres agências ou capacidades de reação significativas. E, por fim, além de fazer um comentário, esse comentário sobre feminicídio, eu queria só comentar também, eu vi que na última aula vocês até receberam um pouco, chegaram a falar sobre essas iniciativas, esses projetos que recebem esse nome, né, Escola Sem Partido. Na verdade, esse tipo de iniciativa, ele abriga aí um conjunto de iniciativas que se caracterizam, né, se escondem aí, tem aí essa expectativa de fazer com que a escola ela não seja utilizada para fins políticos, né? Isso é o que esse projeto pretende. E aí, sob esse nome, Escola Sem Partido, está uma falsa ideia de que a escola pode ser esse ambiente neutro e esse ambiente em que não haveria espaço para o que se chama, né, de doutrinação política, ideológica, moral ou religiosa, né? E aí, com essa justificativa, esse tipo de iniciativa busca suprimir das salas de aula ou dos debates escolares matérias ou campos imensos de conhecimento que se relacionam a gênero, à educação sexual, por exemplo, ou de um modo geral, a pluralidade de ideias e livre manifestação do pensamento. Esse tipo de iniciativa, queria salientar, como já foi dito na exposição anterior, ele foi considerado inconstitucional pelo Supremo em um julgado recente, na DI 5537, né, de relatoria do ministro Barroso, né, na qual ele reconheceu, adentrando ao mérito desse tipo de projeto, desse tipo de iniciativa, que a ideia de neutralidade política ou de neutralidade ideológica, ela é incompatível com pluralismo de ideias e com pluralismo de visão de mundo, que são valores ou princípios ou diretrizes presentes na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E que esse dever de educar, ele não é um direito que é só dos pais, né? É algo que tem que ser feito de forma compartilhada entre os pais e entre o Estado, e que deixou claro também que não existe conflitos entre professores, professoras e alunos e alunas, que as salas de aula são espaços de debate, espaços de construção horizontal, dialógica, e que os alunos e alunas não são audiência cativa, né? Não são considerados em relação aos professores e professoras, não são considerados uma espécie de massa de manobra, ou não são considerados vulneráveis, né? Muito pelo contrário. Então, não há esse conflito entre professores e professoras e alunos e alunas, não há, e que esse tipo de iniciativa, esse tipo de projeto tende a criar esse ambiente de desconfiança em sala de aula, né, na qual os alunos acabam funcionando como espécie de vigias dos professores e das professoras, para que não haja o que se convencionou chamar de doutrinação ideológica, política, moral ou religiosa. Esse tipo de expressão, inclusive, né, doutrinação ideológica, o ministro Barroso fez algumas considerações em relação a essa expressão e disse especificamente, essa expressão ela é extremamente vaga, ela não passa nenhuma mensagem do que quer dizer doutrinação. Leis que tenham esse tipo de expressão são leis que dão margem a uma perseguição, a uma perseguição de professores, né?
e que impedem a ocorrência de debates e de manifestação do pensamento em sala de aula. Então, acho que eu queria dizer isso, né, dizer desse importante precedente da DI 5537, que coloca aí uma pá de cal nesse tipo de iniciativa de projetos de escola sem partido, ou nesse tipo de receio ou de medo de debater gênero em sala de aula. Eu queria dizer também que ainda tem um projeto de lei em andamento, uma ADI em andamento no STF que debate essa temática. Na verdade, é um ADC, é para dizer, na verdade, o objetivo dessa ADC é para dar uma interpretação conforme a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dizer que os debates eles podem ser realizados em sala de aula, que a pluralidade de ideias e a democracia são compatíveis com a Constituição e compatíveis com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e qualquer iniciativa legislativa contrária a essas ideias, elas são consideradas inconstitucionais. O NUDEM, que é o núcleo que eu faço parte da Defensoria, tem amigos em todas essas ações no STF, e além de fazer um debate sobre esse tipo de normativa, né, analisando em relação a instrumentos internacionais, convenções internacionais e a Constituição, a gente também leva para o STF casos importantes que a Defensoria atendeu em relação a isso. E aí eu queria destacar 2 casos, um caso que a gente atendeu de um adolescente trans, né, que passou por um processo sistemático de bullying, na verdade, que é um eufemismo para violação de direitos humanos, que esse adolescente passou, que iam, né, desde a discriminação até a proibição de uso de banheiro em razão da sua identidade de gênero, do não reconhecimento de sua identidade de gênero, que teve como consequências um processo de agravos psicológicos relevantes, né, e de quase abandono da escola, inclusive. E um outro caso que a gente teve, que a gente também leva para o conhecimento do STF, é um caso de uma cidade aqui de São Paulo, mais especificamente a cidade de Vinhedo, que chegou a ter iniciativas de projetos de lei que versavam sobre o tema escola sem partido e que chegou a instaurar procedimentos que tinham o objetivo de sancionar professores e professoras que debatiam o gênero em sala de aula, e a justificativa para a abertura desses procedimentos administrativos era a ideologia de gênero. Nesse aspecto, a gente emitiu recomendações para o Conselho Municipal de Educação, para a Procuradoria Municipal e para a Secretaria Municipal de Educação, informando, olha, todos esses processos administrativos que tenham esse fundamento de abertura, ideologia de gênero, eles devem ser arquivados, né? Se eles não forem arquivados, a gente vai fazer uma reclamação no STF com o objetivo de cassar todos esses atos administrativos. E a gente recebeu como retorno, como feedback da Secretaria, o arquivamento de todos esses procedimentos administrativos, né? Além disso, a gente recomendou que o debate de gênero ele fosse incentivado pela Secretaria Municipal de Educação e que houvesse uma aproximação entre os pais e a comunidade escolar, para que os pais também pudessem entender que o poder familiar não garante aos pais a possibilidade de privar alunos e alunas de uma infinidade de conhecimentos que pode ser proporcionado pela escola. Acho que, de um modo geral, é isso. Queria também só ressaltar dizer que eu estou muito grata de poder participar desse momento com professores e professoras. É uma profissão que eu respeito muito. Minha mãe é professora, então eu cresci nesse ambiente, né? É uma profissão que eu valorizo bastante. E dizer, né, que professores e professoras, para debater gênero, têm a possibilidade de fazer isso de uma forma muito rica, né? Porque
basicamente, né, todo o material de arte, de conhecimento que a gente tem contato, essas relações, ou essas grandes opressões estruturais, elas acabam sendo refletidas, principalmente, né, na história, na literatura, né, citaria aí algumas autoras e alguns livros importantes em que esse debate de gênero, ele é feito de maneira significativa, na qual essas violações de direitos humanos que as mulheres sofrem podem ser verificadas. Citaria aí autores importantes, né, como Toni Morrison, em O Olho Mais Azul, em que se discute relações de gênero e de raça violentas, né? Citaria uma autora que quase foi premiada com o Nobel de Literatura esse ano, mas não foi, porque a gente sabe que, infelizmente, esses prêmios, né, ainda não premiam mulheres e nem mulheres negras. Maryse Condé, com um livro fenomenal chamado Eu Tituba. Citaria Chimamanda Ngozi com Hibisco Roxo. Citaria, no Brasil, Conceição Evaristo com Ponciá Vicêncio, ou Olhos d'Água, que é também fundamental para debater aí as relações de gênero e raça. Citaria um homem só, Walter Ugumãe, com Remorso de Baltazar Serapião, que é um livro extremamente forte para debater feminicídio, né? No qual o autor encarna ali um personagem que desumaniza mulheres, né? E a gente pode ver, a partir do ponto de vista dele, do homem, como que é esse extremo de desumanização de outro ser humano. Então, acho que são algumas obras que são interessantes aí, de literatura para debater gênero, mas é um pouco do que eu queria falar. Ok, doutora Nálida, muito obrigada. Foi bastante esclarecedora a sua fala e traz perspectivas interessantes aí para a gente. Eu queria socializar contigo, quem estiver aí nos assistindo, as participações do nosso chat. Né? Nós temos aqui alguns comentários e alguns questionamentos. Eu vou começar com os comentários aqui. Então, a professora Cláudia diz que temos que trabalhar em nossas aulas os direitos e igualdade de todos. Também acho, Cláudia, eu acho que esse nosso esforço, né, trazendo pessoas tão interessantes aqui para conversar com a gente. Né? A Salete sugere um livro chamado Violências contra as Mulheres, da editora Iendes. Ela não colocou o autor, mas com o título eu acho que lá pelo Google a gente consegue localizar. Obrigada, viu, Salete, pela sua indicação. O Valdivino, não coloca aqui se é professor ou não, mas o Valdivino diz assim que a violência em qualquer esfera passa pela falta de punição que resultam em meras condenações, ou seja, não há uma punição de ninguém, e sim uma premiação aos agressores. É um posicionamento do Valdivino, eu acho que é mais no sentido, pelo que eu estou entendendo, de uma punição com mais veemência. A doutora concorda com essa fala do Valdivino? Em parte. Eu acho que, assim, acho que isso é uma discussão muito complexa mesmo. Complexa por quê? Porque para a gente acreditar que a punição ela faria diferença, né, principalmente na proteção de direitos humanos, a gente teria que partir do pressuposto de um sistema penal justo. E a gente não tem um sistema penal justo, né? A gente tem um sistema penal que ele é extremamente seletivo. Então, o que é um sistema penal seletivo? É um sistema que protege pessoas específicas e é um sistema que tem vítimas específicas, se eu posso utilizar muito entre aspas, né? Vítimas privilegiadas, e é um sistema que também pune pessoas específicas. Então, que é basicamente pessoas pobres e pessoas negras. Então, considerando, né, esse sistema penal que é extremamente seletivo e essa crise do direito penal como um todo, eu sinceramente, eu não acho que a gente possa prescindir da punição. Acho que ela é necessária, porque ela é necessária
porque ela passa uma mensagem de não aceitação da violência contra as mulheres, por exemplo, de não normalização da violência contra as mulheres. Então, acho que a punição ela tem essa importância, né, de passar essa mensagem. Por outro lado, considerando esses aspectos da seletividade do sistema, né, que não é neutro, né, então acho que a gente tem que abandonar esse mito da neutralidade do sistema, esse sistema e todos aqueles, o sistema de justiça e todos os profissionais que fazem parte dele são invadidos, né, por práticas sociais, né, pela socialização também nessa sociedade patriarcal, nessa sociedade racista, nessa sociedade classista. Então, considerando esse aspecto, eu acho que a punição sozinha, ela não resolve a questão da violência contra as mulheres. Então, acho que, além da punição, a gente tem que pensar em reformas culturais estruturantes, né? A gente tem que construir, na verdade, relações mais igualitárias entre homens e mulheres, melhor redistribuição dos recursos e dos bens econômicos, e tem que fortalecer também políticas de atendimento às mulheres, né, de assistência às mulheres que foram vítimas de violência. E é muito essa mensagem que a Lei Maria da Penha passa, né, na verdade. A Lei Maria da Penha, ela centra muito mais nesse aspecto de proteção às mulheres e no aspecto de prevenção à violência do que no aspecto da punição em si. Acho que isso é uma coisa relevante. Ok, doutora. Eu vou ler agora, ipsis literis, a participação do Flávio no nosso chat, tá? Ele diz assim: eu gostaria que a Nálida contasse sobre a polarização entre machistas e feministas, porque eu já li, né, diz ele, em alguns sites de relacionamentos que sugerem aos homens evitarem se relacionar com feministas. Segundo os mesmos, elas geram fator de instabilidade nos relacionamentos. Aí ele exclama ainda: sério? Eu li isso e não é difícil encontrar. Já li isso e considero que tem muitos homens reagindo e querendo defender a paternalidade e a masculinidade como algo acima de tudo. Pede para você comentar essa questão. Bom, infelizmente, isso ainda é verdade, né? Muitas pessoas ainda colocam nas mulheres que são feministas essa pecha de que são pessoas radicais, de que são pessoas histéricas, né? Associam as próprias feministas um conjunto de estereótipos, de estigmas, tanto que tem várias mulheres que, apesar de terem posturas feministas, sentem ainda um certo receio de se autodeterminarem ou de se autoclassificarem como feministas. Mas o que eu diria, como uma mulher feminista, sem receio de dizer que sou, o que eu diria, na verdade, é que o feminismo, ele é um movimento que, ele, além de ser teórico, prático, ele é um movimento teórico, prático, que tem esse objetivo simplesmente que não é buscar uma supremacia das mulheres em relação aos homens, é buscar simplesmente a igualdade das mulheres em relação aos homens. O estabelecimento de relações simétricas, né, de relações que não sejam pautadas em hierarquias de poder estabelecidas entre homens e mulheres, né? Então, o feminismo, ele simplesmente busca isso, né? Ele não busca uma supremacia feminista ou não busca uma subalternização de homens. Então, eu diria que nesse cenário, nesse contexto, seria muito legal, inclusive, que os homens fossem aliados, porque as mulheres não são inimigas dos homens, né? Uhum. E como que, então, que os homens eles podem ser aliados em relação ao feminismo? Né? Porque sem o feminismo, eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza, sem o feminismo, estaríamos sem acesso à educação, por exemplo, né? Confinadas ao ambiente estritamente doméstico, estaríamos sem acesso a emprego, sem acesso à liberdade, por exemplo, de planejamento familiar, de planejamento reprodutivo. Todas essas conquistas, conquistas de direitos materiais, conquistas legislativas e conquistas culturais, né? Se durante muito tempo, por exemplo, os homens acreditavam mesmo que podiam matar mulheres para defender a honra, tá aí o caso
que foi muito famoso na época do assassinato de Angela Diniz, né, por Docker Street, e que foi revisitado agora num podcast super interessante, indico, da Rádio Novelo Praia dos Ossos. Então, assim, se durante muito tempo os homens achavam que tinham direito de matar mulheres, por exemplo, para defesa de sua honra, graças ao feminismo, esse tipo de crença, esse tipo de padrão cultural, ele vem sendo alterado para fazer com que as mulheres se aproximem aí, ou consigam estabelecer relações de poder mais simétricas e mais justas em relação aos homens. E, apesar do feminismo, né, apesar do movimento feminista ser vigilante, né, o patriarcado ele sempre encontra formas de atualização, né, e isso ocorre também no sistema de justiça, que o próprio direito teve um conjunto de leis que foram discriminatórias. Citaria um exemplo de uma lei discriminatória aqui, para a gente dizer que nem sempre as leis elas estabelecem a igualdade entre todas as pessoas, mas, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, se a mulher casasse com uma pessoa que a estuprou, o crime não era punido, porque o objetivo, né, da criminalização do estupro era defender o direito do homem de se casar com a mulher virgem, né? É um instituto do casamento reparador. Mas que, apesar desse tipo de construção jurídica, ou como o conceito de mulher honesta, ter sido, ou como o estupro marital, né, que também era considerado um direito durante muito tempo, que é a possibilidade do marido manter relações sexuais com a sua mulher, ainda que ela não quisesse, como um direito, como um débito conjugal. Tudo isso foram, todas essas coisas, elas não só foram construções culturais, mas elas também estiveram presentes no nosso ordenamento jurídico, né? E que, apesar de terem sido retiradas do ordenamento jurídico, elas se atualizam, seja na prática, no nosso cotidiano de forense, onde as mulheres ainda passam por formas de vitimização, seja em construções como a que a gente acabou de presenciar muito recentemente do famoso estupro culposo, né? Então, o feminismo ele tem essa importância de denunciar esse tipo de coisa, né? E se não fosse o movimento feminista denunciando, a gente passaria aí por essa situação de normalização, né, de legítima defesa da honra, de estupro culposo, e por aí vai. E aí eu diria que, nesse sentido, os homens eles são aliados do feminismo, em muitos aspectos. Eles são aliados, primeiro, porque precisam reconhecer a existência de privilégios que eles possuem, né, simplesmente por serem homens. Então, nós mulheres sabemos, né, que a gente não pode chegar numa reunião sem saber o que vai ser, enfim. A nossa preparação, ela tem que ser bem melhor do que a de homens, né? Somos muito mais qualificadas, segundo dados do IPEA, muito mais escolarizados, mas ainda assim ganhamos menos, exercemos menos cargo de gestão. Então, os homens têm que saber reconhecer isso, têm que saber questionar todos os estereótipos ou as representações sociais que são atribuídas às mulheres, como, principalmente no ambiente de trabalho, como mulheres histéricas, mulheres de TPM, mulheres que vão faltar porque são mães e têm que cuidar dos filhos, e ainda lidamos com assédio, né? E os homens também se aliam quando questionam esses papéis tradicionais de gênero, né? Que também são aprisionadores para os homens, né? Que acabam também sobrecarregados com estereótipos como de serem provedores, como de terem uma masculinidade violenta, né, de terem uma forma violenta de reagir a conflitos. Isso tem alguns reflexos também na vida de homens, por isso que os homens, por exemplo, eles morrem mais em acidentes de carro, em acidentes no tráfego, por exemplo, ou morrem mais de morte violenta em vias públicas, no espaço público de um modo geral, ou ainda morrem de suicídio, por não conseguirem cumprir esses papéis aí que são esperados. Então, acho que o questionamento desses estereótipos tradicionais, ele é bom para as mulheres, ele é bom para os homens também. Diria aí que não tem um conflito entre machismo, entre feministas e machistas, né? Ok, doutora. E tem uma questão agora bastante interessante aqui, que é a seguinte:
Doutora Nálida, que função existe hoje para a mulher ainda receber o sobrenome do marido? Tem uma razão legal para isso? Já é opcional, mas por que ainda admitir essa situação? Manter essa cultura não reforça uma condição que diminui a mulher, inferioriza a mulher? Exatamente. Mas, assim, queria só dizer que hoje em dia não é obrigatório mais a mulher quando casa, ela não tem mais o sobrenome automático do homem, do marido. Isso, na verdade, é uma decisão da mulher, né? De adotar o sobrenome do marido. Então, ela pode não fazer isso. E hoje em dia também o marido pode adotar o sobrenome da mulher. Então, isso é muito comum também hoje em dia, já algumas pessoas fazem isso. É possível tanto um quanto o outro adotarem os sobrenomes. Ok, doutora. Outra questão. A violência contra a mulher acomete mais uma classe que outra? Se for verdade, qual? As classes mais favorecidas costumam ter soluções mais justas nas ocorrências de violência contra a mulher? Certo. O que eu consigo dizer sobre isso, acho que é um debate bem complexo, né? Mas o que eu consigo dizer sobre isso é o seguinte, que a violência contra a mulher é um fenômeno que ele é, infelizmente, bem democrático. Então, ele atinge mulheres de todas as classes, né? Mas eu queria dizer que ele atinge mulheres de forma diferente. Então, ou seja, apesar de atingir mulheres de todas as classes, em razão de vulnerabilidades específicas, ele atinge mulheres de formas diferentes. Aqui eu queria citar, por exemplo, a situação de mulheres negras, né? A situação de mulheres negras, ela exige um olhar específico. E esse olhar específico, ele deve ser sobre a construção, a formulação de políticas públicas e reformas legislativas também. Porque a gente hoje tem um dado preocupante que mais 60% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Então, o que acontece? Né? Por que a Lei Maria da Penha não protege, então, as mulheres de forma igual? Por que mulheres negras morrem mais? E aí, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre essa questão, levando em consideração sobre como que o entrecruzamento de opressões estruturais de raça e gênero produz vulnerabilidades especiais, né, em mulheres negras, e produz a formação de masculinidades subalternizadas, como no caso de homens negros. Então, acho que esse, mais até do que o aspecto de classe, talvez seja o aspecto que a gente tivesse que se debruçar de forma mais significativa. E se debruçar de forma mais significativa significa, para nós que compomos o sistema de justiça e fazemos o atendimento de mulheres, mesmo fora do sistema de justiça, verificar como as representações sociais racistas contribuem para o agravamento da violência contra as mulheres, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? As mulheres negras, por exemplo, elas são mais vítimas de violência, podem ser mais vítimas de violência sexual em razão da construção de construções racistas fundadas do período colonial e atualizadas, né, posteriormente, como a hipersexualização de mulheres negras, né, de mulheres mulatas, ou mulheres negras podem sofrer mais violência patrimonial. Isso pode ser fundamentado no mito de que as mulheres negras são trabalhadoras incansáveis. Então, a gente tem que estar atento, por exemplo, a esse tipo de estereótipo de representações sociais de mulheres racistas e que podem colocar mulheres negras em situações de especial vulnerabilidade. E também o fato de mulheres negras estarem na base da pirâmide social brasileira, que também é consequência, né, de um período colonial de exploração e que foi reforçado por anos e anos, né, de racismo e capitalismo posteriores, faz com que essas mulheres negras tenham menos acesso a recursos, né, a distribuição econômica de bens e serviços. Então, essas mulheres normalmente contam com menos suporte familiar e suporte comunitário, porque são de famílias empobrecidas, né, exercem atividades empobrecidas.
As suas comunidades só têm acesso a equipamentos de Estado quando são criminalizados, né? Esses ambientes, essas comunidades, essas favelas, elas só têm essa versão do Estado, que é para criminalização desses espaços, né? Não tem acesso à delegacia de polícia, não tem acesso ao sistema de saúde. Então, os equipamentos de proteção às mulheres e de informação não estão acessíveis a essas mulheres negras, principalmente. Então, a gente tem que se debruçar sobre essa realidade específica dessas mulheres negras, de enfrentar representações sociais racistas e de enfrentar também as desigualdades que agravam a violência que ocorrem, principalmente, desigualdades econômicas que agravam a violência, principalmente contra mulheres negras. Então, acho que esse é um debate que tem que ser feito e de forma urgente, né? Ok, doutora. Nós agradecemos aqui a sua presença, nós estamos nos minutos finais, infelizmente, nós temos mais questões aqui, mas eu acho que fica para uma próxima. Quando quiser, o espaço está aberto, sinta-se à vontade, já convidada. Eu passo a palavra para as suas despedidas. Por favor, fique à vontade. Bom, acho que também só agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder dialogar com... Eu sempre gosto muito disso, de estabelecer esse diálogo, essa comunicação com pessoas que estão fora do sistema de justiça, né? Porque eu acho que quando as coisas chegam na gente, assim, já estão mais sem jeito. Então, acho que vocês, né, com essa possibilidade de prevenir violências, prevenir discriminações, são pessoas que têm um papel fundamental, têm um papel relevante, né? E acho que é isso. Só mesmo agradecer o convite, a oportunidade e dizer que fico disponível. Ok, doutora. Muito obrigada e a gente agradece novamente sua presença, a presença dos nossos colegas profissionais da educação, tanto o pessoal do QM, do QAE, do QSE, são siglas nossas aí que indicam, né, as funções dos nossos profissionais, do nosso quadro. A gente volta na sexta-feira que vem e a gente convida a todos para que retornem. A gente tem sempre um tema bastante importante para contribuir, como eu disse lá no início, né, do nosso encontro, para que a gente vá se abastecendo, né, crie um repertório que nos facilite essa interação, essa educação, essa vivência mais harmoniosa, a busca para que a gente seja mais feliz, esteja numa sociedade mais justa. Né? Então, o material disponibilizado pela doutora Nálida vai ficar à disposição de vocês no nosso acervo. A gravação da nossa transmissão vai ficar também disponível para quem quiser ter acesso. E a gente se despede aqui, convidando vocês para voltarem a semana que vem, ok? Fiquem bem, até mais. Tchau. Tchau.